Será que usar o clomifeno durante o uso de algum esteroide anabolizante, como o Durateston, dentre outros, é algo possível? Vai trazer alguma vantagem ou não? É uma grande perda de tempo. Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos destrinchar sobre as potenciais aplicabilidades do uso do citrato de clomifeno junto com alguma testosterona. Tudo bem? Então peço para você, deixa teu curtir para mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Tudo bem? Beleza. Gabriel, de onde é que você tirou esse vídeo, né, essa ideia? Num inscrito aqui no canal, tudo bem? Que fez a pergunta seguinte. Gabriel, 25 miligramas de clomifeno por dia. Vamos colocar aqui uma dose de clomifeno. Mais uma dose aqui de 75 miligramas de Durateston na semana. Seria uma boa, né? Cara, é o seguinte, né? 75 miligramas de Durateston, não sei de onde é que ele tirou essa dose, mas vamos colocar aqui que Durateston a gente tem em uma ampola, né? A gente tem 250 miligramas, né? Então a gente tem em meia ampola, a gente teria o quê? 125 miligramas, 75, né? Seria uma conta ali mais complexa. Mas enfim, vamos colocar aqui o raciocínio de tô usando Durateston e queria usar clomifeno por algum motivo, né? Beleza. Cara, é o seguinte, quando a gente tá falando de Durateston, a gente entende que a Durateston é uma testosterona que vai ter o quê? Um pico de ação e vai ter o quê? Um vale. Então, ela tem picos e vales, tá? Então, é uma testosterona que vai tender, em um primeiro momento, quando você faz uma injeção, principalmente quando você faz uma injeção de uma ampola, a alcançar um nível suprafisiológico, né, que é além do que você produz, de 24 a 48 horas depois, tá? E isso vai causar o quê? Uma inibição da tua produção natural de testosterona, tá bom? De forma intensa, tá? Veja bem, a gente tem aqui, né, como é que funciona a produção natural de testosterona? A gente tem o hipotálamo produzindo GnRH, ó, tô apontando aqui, que vai atuar na hipófise, tudo bem? Que é também a glândula chamada de pituitário, produzindo o LH e o FSH, tá bom? O LH vai atuar nas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona, tudo bem? A testosterona se converte em estradiol, e tanto a testosterona quanto o estradiol vão causar um feedback negativo, ou seja, uma inibição da produção natural de LH, o que vai consequentemente diminuir a produção natural de testosterona, tá bom? O que é que o clomifeno é? O clomifeno é um SERM, tá? É um modulador seletivo do receptor estrogênico. O que é que ele vai fazer? A nível, né, hipotalâmico hipofisário, ele vai atuar como se fosse o quê? O oposto do estradiol. Então, o estradiol, ele inibe a produção de LH e de FSH. O que é que o clomifeno vai fazer? Ele vai ser como se fosse o oposto do estradiol. Ele vai antagonizar os efeitos do estradiol. Consequentemente, ele vai estimular a liberação de LH e FSH. Então, assim, quando você usa uma testosterona de fora, tá com muito estrogênio, você inibe teu eixo. Quando você coloca um SERM, como o clomifeno, você vai estimular o teu eixo. Por quê? Porque ele vai antagonizar o que inibe. Ele antagoniza o que inibe, então ele estimula. Isso é preciso ficar bem claro. Então, qual é a função do clomifeno? É estimular sua produção natural de LH e de FSH, consequentemente, vai aumentar a tua produção de testosterona. Em alguns contextos, ele pode ser usado até de forma isolada, como uma alternativa à reposição de testosterona. Mas, por exemplo, será que usar o clomifeno dentro do uso de esteroide, por exemplo, do Durateston, seria uma coisa útil? Porque eu sei que a Durateston vai inibir minha produção natural. Sei. Durateston inibe minha produção natural. Tá bom. Agora, se eu colocar um clomifeno, eu vou estimular minha produção natural. Então será que eu poderia ter a Durateston sendo colocada e o clomifeno para inibir que meu eixo fosse inibido? Porque quando eu coloco a Durateston, inibe o meu eixo. E quando eu coloco o clomifeno, ele estimula o meu eixo. Será que isso aqui é possível? A gente tem que ter alguns pensamentos e ver alguns fatores, tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos ver aqui o que acontece com a produção natural. Vamos lá. O que acontece com a produção natural de testosterona com o Durateston? O que eu falei para você? Ela é suprimida, tá? Ela é suprimida. E quando eu coloco o clomifeno, ela é estimulada. Então pode parecer que faça sentido eu colocar os dois juntos em uma mesma formulação, porque eu vou inibir meu eixo ao mesmo tempo que eu inibo. Só que eu preciso que você entenda o seguinte: quem é mais forte? O que é mais forte? A inibição que a testosterona causa ou o estímulo que o clomifeno causa? A inibição que a testosterona causa. Principalmente se estou falando de testosterona intramuscular, que causa picos maiores. Então, assim, se eu estou falando de uma testosterona intramuscular,
até em doses fisiológicas, doses de reposição, eu tenho uma inibição do meu eixo, de forma que ela vai sustentar esses níveis de forma mais prolongada, fazendo com que meu eixo fique, o quê? Inibido. Então, na testosterona intramuscular, como Durateston, Deposteron, enantato de testosterona, a gente tem uma supressão da produção natural, mesmo em dose fisiológica, tá bom? Mesmo em dose fisiológica, seria na faixa de 100 mg por semana, de um Deposteron, de um Durateston, de um enantato. E isso daí causa uma redução basicamente total da minha produção natural, onde eu vou ter uma inibição do LH, que é o que produz a testosterona, e do FSH, que estimula a espermatogênese. Tudo bem? Então, a gente tem que entender que é o seguinte: a testosterona intramuscular, como o Durateston, vai inibir e o clomifeno vai estimular. Mas a inibição da testosterona é maior do que o estímulo que o clomifeno faz. É como se eu tivesse, por exemplo, querendo colocar aqui uma proteção no indivíduo, o cara vai levar um tiro. E aí você coloca aqui uma proteção de papel. Você vai colocar a proteção de papel, mas vai passar. Não vai ser o suficiente para evitar essa inibição. Tá bom? Então, não tem como eu achar prudente colocar o clomifeno. O que poderia ser utilizado, principalmente quando fala de fertilidade, porque o efeito é direto no testículo, é o HCG. Mas isso aqui é tema para outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo nesse sentido, você até coloque. Então, assim, é importante que você saiba, né? Outra coisa que você tem que saber também é o contexto de uso de Durateston, de Deposteron, de qualquer outro esteroide anabolizante, né? Para você entender. Realmente, você está passando por um processo de melhora da saúde ou de piora da saúde? Porque uma dose suprafisiológica é uma coisa, uma dose fisiológica num contexto de reposição é outra. Inclusive, se você se preocupa com a sua saúde, pretende utilizar esteroide, está usando esteroide, e realmente quer saber o que é que está acontecendo com o seu corpo, quer saber o que é que pode acontecer, te convido a conhecer meu curso, né? Cuidado Anabólico, vou deixar o link na descrição. E se você quiser se aprofundar dentro desse universo anabólico, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, que também vou deixar aqui na descrição. Então, o que acontece? Usar clomifeno durante o uso de esteroide tem sentido? Não tem sentido porque o clomifeno não é mais forte, não vai conseguir segurar a inibição do eixo que qualquer esteroide faz. Fora que qualquer tipo de medicamento tem seus efeitos colaterais. Então você vai estar colocando um medicamento a mais que não vai estar fazendo nenhum tipo de efeito. Já vi prescrições de médico colocando clomifeno no meio de uma prescrição junto com algum outro esteroide. Tá misturando clomifeno com anastrozol ainda, com oxandrolona, com estanozolol junto com o deposteron por fora. Já vi, né? Mas enfim, né? Não funciona. Não funciona. Você vai gastar mais dinheiro e vai gastar mais saúde, porque qualquer medicamento tem efeitos colaterais. A gente usa o medicamento quando tem a necessidade. Tudo que a gente vai utilizar, a gente tem que ver o ônus e bônus. Isso é na vida toda, né? Em tudo na vida. Então, assim, se você tem a possibilidade de não utilizar, e se utilizar pode causar efeito, pode não causar nenhum tipo de efeito, para que você vai utilizar? Não tem necessidade nenhuma. E aí, a gente tem que ter algumas considerações também sobre um momento específico. Quando é que o clomifeno pode ser útil durante o uso de testosterona? Durante o uso de uma testosterona intramuscular, nunca. Tá? Como, por exemplo, Durateston, Deposteron, não vai ser útil nunca. Agora, tem um contexto específico que o clomifeno pode até ser útil. Qual é o contexto? Cara, num pós-ciclo, onde eu vou usar o clomifeno para restaurar minha produção natural de LH, FSH e, consequentemente, de testosterona, no pós-ciclo. E nesse pós-ciclo, para evitar um crash hormonal muito grande, eu estou usando a testosterona em gel numa dose baixa. Então, assim, a testosterona em gel tem um comportamento diferente da testosterona intramuscular. A intramuscular, ela causa pico e sustenta aquilo ali por um tempo mais prolongado. A gel é o seguinte, ela tem um pico, mas é durante o dia, e é um pico pequeno e ela já cai logo. Então, durante a noite já está menor a testosterona em gel, tá? E simula basicamente o que a gente produz naturalmente, né? Que tem uma produção maior pela manhã, por exemplo. E aí, com um gel de testosterona, em uma concentração baixa, a gente consegue, né, causar o quê? Uma testosterona que vai estar mantendo o nível dentro ali do fisiológico, vai cair e não vai causar uma inibição tão grande a ponto de fazer o clomifeno ficar inútil. Então, uma testosterona em gel no TPC pode ser junta, né, pode ser misturada com o clomifeno. Na TPC você não vai usar Durateston, não vai usar nada disso. Testosterona em gel, dose baixa, dose alta também não vai ser suficiente. Já vai inibir o que o clomifeno poderia auxiliar. Então, assim, a gente tem esse potencial uso na terapia pós-ciclo. Gabriel, queria saber um pouco mais sobre terapia pós-ciclo, quais são os medicamentos, quais são os mecanismos de ação. Vou deixar aqui um vídeo completo para você. Te espero lá e um grande abraço.